Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na terceira rodada do Tata Steel 2009 Masters, a categoria mais forte aí do Tata Steel 2019. E a gente tem uma partida hoje muito bacana. Quem tá de branca aqui é o Vladimir Fedosiv. De pretas a gente tem o Jan Duda, mais uma vez. E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito interessante realmente. Aqui o Fedosiv abre com D4, temos cavalo F6, C4, E6... G3, D5, bispo aqui em G2, D toma C4, dama A4 cheque, cavalo de bem D7, dama toma em C4 e C5. Essa aqui ainda é uma posição teórica, tá bom? Então, por enquanto nenhuma novidade, simplesmente desenvolvendo as peças, lutando pelo centro, tudo normalmente. E aqui o mais natural, né? Todas as bases de dados e tudo mais indicam um lance mais jogado, o lance cavalo aqui em F3, um lance de desenvolvimento, permitindo depois da roque, defendendo aqui, adicionando mais uma proteção em D4. É o lance recomendado, né? Mas aqui o Fedosiv vai para uma variante mais rara, muito pouco jogada. E aí esse lance você está ajudando as negras, né? As negras aqui felizes da vida capturam agora aqui em C5, desenvolvendo um bispo, né? Podendo já dar roque. Então as brancas ajudaram, né? Se a gente olhar nessa posição, vamos voltar aqui, cavalo F3. E as pretas vão ter que colocar o bispo numa casa menos ativa, provavelmente aqui em E7, ou então ter que perder um tempo capturando e tal, né? Mas depois então de D toma C5, as pretas estão muito felizes aqui, conseguiram um rápido desenvolvimento. Cavalo C3 foi jogado, A6, esse lance é importante, em algumas linhas vai para B5, esse cavalo agora não tem muitas casas para poder jogar. A partida seguiu aqui com dama B3, fazendo uma pressão aqui no peão de B7. E aqui já essa posição foi muito poucas vezes jogada. Eu olhei na base de dados. Aliás, aqui, ó, eu vou voltar aqui, na verdade, essa posição aqui, antes de C6, foi jogada tipo 3 vezes na história do xadrez, em partidas de mestres. E das 3 vezes o lance jogado foi roque, foram o mesmo lance. Então A6 a gente pode falar que é uma novidade aqui no lance 8 do Jan Duda, ainda não havia sido jogado. E depois de dama B3, então fazendo uma pressão aqui em B7, o lance torre A7, bastante curioso, me faz pensar se não é uma preparação aí caseira de abertura do Jan Duda aqui. Mas faz bastante sentido essa torre aqui em A7, né? O peão está atacado. É mais natural a gente jogar aqui com torre B8. Acho que não teria nenhum problema. Não tem bispo F4 agora. Você poderia jogar E5. E se jogasse cavalo F3, vamos supor, né? E aqui B5, bispo F4, a torre poderia vir para B6. Mas não é uma das situações mais harmônicas aqui, né? O bispo está atrapalhando o cavalo, a torre também, a torre está atrapalhando o bispo, é um pouco desarmônico talvez isso, né? E então talvez por isso que depois aqui de dama B3 o Jan Duda tenha preferido seguir com torre em A7 ao invés de torre B8, né? Faz bastante sentido. E a partida segue então com cavalo em A4, o bispo de C5 está atacado, dama A5 cheque, e agora então, para não ter que voltar, né, o cavalo veio para A4, rei F1 então. E agora B6, adicionando mais uma defesa em C5, também liberando aqui para esse bispo poder brigar aqui pela diagonal, né? E a partida seguiu com cavalo toma C5, cavalo toma C5, recuperando a peça com um ataque aí sobre a dama C2 e aqui roque. As pretas conseguiram rocar, me parecem estar um pouco melhor aí no desenvolvimento. E vamos ver como é que a partida continua. Cavalo aqui em F3, agora as brancas querem desenvolver aí o resto, as demais peças, né? Bispo B7, bispo D2 com o tempo aí sobre a dama. Essa dama vai ter que perder alguns tempos agora aí, né? Com dama B5 e agora depois de cavalo D4, as brancas conseguem resolver um problema muito importante das brancas, porque esse lance aqui vem com o tempo sobre a dama e também abre aqui a possibilidade da troca de bispos, né? As pretas podem capturar aqui com o tempo, mas só ajudaria as brancas a darem um roque artificial aí, né? Ou então o lance que foi jogado, dama D7, e agora depois então de bispo toma em B7, torre toma em D7, o cavalo aqui está atacado e o cavalo volta para F3, e agora não tem problemas, né? As brancas vão conseguir jogar no futuro rei G2, passar a torre e continuar normalmente na partida. Então bastante interessante.
apesar daquele rei F1, as brancas têm que perder alguns tempos aí, mas a gente ainda tem uma posição equilibrada, a partida é muito bonita, realmente, ela é bastante diferente. Cavalo de C em E4, fazendo uma pressão ali em D2, torre C1 indo aí para a coluna aberta, dama D5, colocando a dama aí numa casa central importante, também fazendo uma pressão em A2, bispo B4, com um ataque aqui sobre a torre E8 foi jogado, defendendo, e aqui rei G2. As brancas aqui fazem esse lance bonito, né? Elas deixam aqui esse peão em troca da coluna D. Né? Então, se as pretas resolvem capturar o peão de A2, as brancas vão ganhar a coluna D e vão ter uma iniciativa bastante interessante, né? Com essa dama fora de jogo em A2. O Ian Duda não está muito interessado nisso. Ele joga primeiro aqui com dama B5, fazendo um ataque aqui no bispo de B4. Bispo em A3 foi jogado. E agora, gente, o Ian Duda vai para uma ideia muito bacana, realmente muito original, porque aqui já quase está sem plano, né? Se você for olhar aqui de negras, pô, esses cavalos já estão bem colocados, né? Esse peão aqui, não vou ganhar muita coisa se eu subir esse peão, na verdade aqui ele está muito bem protegido, né? Esses dois peões estão ok, não dá para eu brigar por essa coluna aqui, a coluna C já está dominada, não adianta colocar talvez e tentar ir para com torre em D8, pode tomar alguns ataques, enfim, não tem muito um plano aqui muito certo, né, para as negras. E o Ian Duda então vai para um plano bastante original, digno de um grande mestre aí, bastante criativo, que é o lance H5, já começando então um ataque aí na ala do rei, tentando criar alguns desequilíbrios. A torre aqui de H em F1, a torre D7, e aqui o Ian Duda então está visualizando e ele já começa o início de um plano aí muito bacana que tem a ver com a coluna D, tá bom? A gente vai ver já depois G3 então qual que é o plano aqui do Duda, que começou lá com H5. Agora ele faz o bonito lance H4 e esse lance realmente é muito bacana, muito original, muito criativo. E aqui as brancas têm várias possibilidades, capturar de peão, capturar de cavalo, não capturar, né, e fazer alguma outra coisa. E aí Vamos analisar, né, aqui essa isca aqui do Ian Duda, né? A partida aqui seguiu com cavalo, toma em peão e a gente já vai ver as complicações disso. Tomar de peão aqui não é muito bom, né? Essa estrutura aqui fica debilitada. As pretas teriam um ataque muito forte aqui com dama F5, né? Já mirando aqui a casa G4 e ganhando cavalo na sequência. H3 para não permitir. Dama G6 cheque, rei H2, dama H5, fazendo pressão no cavalo, rei G2. Torre entrando no jogo aqui, ó, torre D5, bispo B4, por exemplo, torre em F5, fazendo uma pressão muito forte. As pretas aqui jogariam com toda a iniciativa do mundo, né? Dama E2 defendendo, E5, e agora essa torre também vai poder jogar. Bispo E1, cavalo D5, abrindo agora então o caminho para a torre. E depois de torre C4, por exemplo, atacando o cavalo, daria até para sacrificar aí o cavalo, né? Para continuar o ataque com torre E6. E depois de torre toma E4, torre G6, cheque, rei H2. Cavalo F6 e agora as brancas estão com o cavalo aqui atacado duplamente, estão com a torre atacada. Teria que seguir aqui com torre toma E5, torre toma E5, torre G1. E aí depois de torre toma G1, cavalo toma G1, só para ilustrar aqui, torre C5, dama toma, torre toma. A gente tem um final aqui, muito provavelmente vencedor aqui para as negras, né? Então aquele lance lá de H4 foi bastante interessante, a gente viu que tomar de peão as pretas iam ter bastante iniciativa na partida, e a partida continuou com o cavalo, toma em H4, então. Parece um peão grátis, né? E muita gente ao vivo estava falando que isso daí foi um peão grátis, que foi um lance ruim aí do Ian Duda, né? E vamos ver que, na verdade, tem bastante fundamento por trás. Antes da gente só continuar com a análise, o lance recomendado aqui pelas máquinas é o lance dama C6, e esse lance faz sentido, né? Uma vez que as pretas começaram um ataque, é interessante tentar trocar aqui as damas. As pretas não deveriam trocar as damas aqui, poderiam ir com dama H5. E depois aí de cavalo toma em H4, G5, por exemplo. Cavalo F3, G4, cavalo H4 e torre D2. As pretas teriam bastante iniciativa aí por um peão, tá? Aqui com a torre na sétima, as brancas poderiam até tentar brigar aqui por essa sétima com torre C2. Torre de em D8. E depois de bispo E7, por exemplo, torre toma em C2, dama toma em C2, torre D2, as pretas teriam conseguido, então, colocar a torre na sétima. Dama C8, então, com cheque, rei H7. E aí as brancas teriam que querer
muito provavelmente gostariam de trocar as peças aqui com bispo toma em F6 e cavalo toma em F6 para aliviar a pressão, né? E aí depois de rei G1, cavalo E4, cavalo vindo para cima de novo, dama toma em A6, então agora as pretas teriam 2 peões a mais. Será que teria compensação para as negras? Dama em E5, e agora a pressão aqui é muito grande. Dama A4, por exemplo, B5 atacando a dama, dama B4, torre toma em B2, atacando a dama agora. E depois de F4, também atacando a dama das negras, G toma em F3, en passant, cavalo toma em F3, essa dama está atacada, e essa dama está atacada. As duas damas estão atacadas, né? E aqui daria para as negras ganharem mais um peão, com dama toma aqui em G3, cheque, e depois de H toma em G3, torre toma aqui em B4, e a gente teria um final muito provavelmente empatado, apesar de que as pretas têm uma ligeira vantagem aqui, por ter apenas 2 ilhas de peões, contra 3 ilhas aqui de peões, né? Esse peão está atacado, né? Essa torre está entrando na sétima, o rei está bem colocado. Parece que as pretas têm uma pequena vantagem aí na posição. Não tenho certeza se isso seria suficiente para converter esse final numa vitória, mas seria uma posição, uma continuação melhor para as brancas, pelo menos, né? Do que o que seguiu na partida. Porque depois de H4 e cavalo toma em H4, você está se perguntando como que continua então, né? Como é que prova que esse sacrifício de peão, esse gambito aí tem fundamento, né? A partida seguiu então com torre D2, essa que foi toda uma das ideias, né? Então o cavalo, ao vir aqui para H4, liberou a casa D2 e a torre então ocupa a casa D2 com um ataque aí sobre a dama. A partida seguiu com dama C4, depois de dama toma C4, torre toma em C4, B5, muito bonito, com o tempo aí sobre a torre D4, e aqui as pretas não estão interessadas na troca, a torre C2 mantendo aí a torre no jogo, bispo B4, e aqui um lance muito bacana, E5 atacando a torre, essa torre aí tem que descer, né? Não dá mais para ficar nessa horizontal, torre D3, e agora a torre toma B2. E aqui o Ianduda então já recuperou o peão, mas está numa posição muito interessante aqui, né? Porque o bispo está atacado, essa torre também quer entrar aqui na sétima, o cavalo vai vir para G4 e vai ter um bombardeio realmente aqui em F2, né? Agora está muito difícil aqui para as brancas. A3 foi jogado defendendo aí o bispo, cavalo G4, então a gente tem uma pressão tripla aqui, né? Não tem garfo, né, gente? Seria muito bom se pudesse jogar aqui o lance F3 e dar um garfo aqui nesses cavalos. Não pode, né? Esse peão tá cravado, ele não pode se mover. Bispo E1, então, tentando defender. E agora a bomba, né? Torre C8, trazendo então a outra torre pro ataque. E aí não tem como defender realmente. E já é uma posição vitoriosa para as negras, né? A partida continuou ainda com o cavalo em F5. A torre de 100 em C2. E uma bonita posição, é uma posição digna de livro aí, né? Todas as peças das negras praticamente com um ataque aqui em F2, é um ataque quádruplo, né? E as brancas não conseguem adicionar uma quarta defesa aqui, só tem 3 defesas. E aqui é uma posição complicada, porque além de tudo existem alguns temas aí de checkmate e tudo mais, né? E esse cavalo aqui tá meio escravo aqui em G4, né? As peças estão meio que escravas, é praticamente um Zhuge-Wang aqui, né? Ou seja, qualquer lance aqui é ruim. A partida seguiu com torre D8, cheque, rei H7, rei H3 então, e depois aqui de cavalo de G tomando em F2 com cheque, rei H4. Aqui o Fedoseev jogou o rei H4 e abandonou na sequência. Abandonou porque aqui tem uma sequência de checkmate muito bonita, muito bacana. Se você até quiser pausar o vídeo, tem um exercício aí legal para você fazer, de uma sequência de checkmate em 4 lances, tá bom? Mate em 4. Não é tão fácil de visualizar, né, de achar, mas vale a pena a título de exercício se você quiser. E o mate em 4 que haveria aqui, então, espero que você tenha encontrado, começaria com o lance G5 cheque, e aqui é uma sequência forçada, né, rei H5, cavalo F6 cheque, e a sequência continua forçada aqui com o cavalo toma em G5, agora o cavalo de 2 aqui em E4 cheque, a sequência continua forçada, sempre somente restando um lance, rei aqui em H4, e aí torre toma aqui em H2, entregando um bonito checkmate, né? Então por isso que depois de rei H4, aqui o Fedoseev abandonou a partida e o Ianduda fez uma vitória aí digna de livro, né? Bastante instrutiva realmente. Vamos voltar lá para a posição do H4, né? Do H5, na verdade, né? Depois aqui de bispo A3, essa originalidade aqui do Ianduda com H5, né?
E aí depois de torre F1, torre D7, aqui as brancas nem estão imaginando o que está por vir, né? E3 aqui, e agora o bonito lance H4. Muito criativo, muito imaginativo, né? Muitos lances depois aí é que a vantagem se concretizou, né? Vamos passar aqui de novo, olha que legal a sequência aqui da partida. Muito bonito realmente essa sequência aqui, praticamente muitos lances forçados aí, e agora essa bomba aí, né, das peças se juntando, é agora a torre vindo para a coluna C, e aí a partida tá completamente ganha, né? Aqui um Zugzwang aí, o Zugwang, e aí não tem mais como. Rei H4, e aí abandonou, teria essa sequência bonita aqui de checkmate. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!